Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta sexta-feira, dia 11 de maio. Começando aqui pela CSMG3, vou destacar 4 ativos aí que fecharam bem a semana e 4 ativos que fecharam a semana de maneira bem negativa e apontando mais para baixo, principalmente médio prazo. Então vou dar um destaque um pouco maior no gráfico semanal. A CSMG3 conseguiu finalmente fechar acima dos 45,54. Esse rompimento já vem com volume, já vem com movimento de alta, então evitamos normalmente esse tipo de entrada. Se fosse esse candle aqui já seria mais interessante, mas é um ativo para ficar olhando ali até mesmo para o gráfico 60 minutos. Se ela conseguir aí uma hora de pregão com volume acima da média, fechar acima de 46,03, abriria a possibilidade de pensar numa entrada nessa ação, nessa formação aqui de triângulo de alta. O outro ativo, olhando para o gráfico semanal dela, ela fechou acima dos 45,54 e continuou com um cenário bem positivo em termos de tendência de alta de curto a médio prazo. A AEDU3 também fechou bem a semana, saiu aqui de uma pequena indefinição de 4 semanas, superou ali o topo anterior, conseguiu fechar acima aqui de 26,64, volume acima da média. A superação da máxima desse candle reforça esse rompimento. Então até no gráfico diário seria bom que ficasse mais uns 2 pregões, 3 pregões aqui abaixo dos 27,95. Trariam a possibilidade de comprar essa ação na superação dos 27,95, colocando até um stop aqui um pouco abaixo de 26,17. Vamos avaliar essa possibilidade de entrada no decorrer da semana. Alta de 5,88% na semana para a EDU3. MPXE3 também fechou a semana muito bem, se afastando mais da região de 51,50, tinha fechado acima, um pouco acima de 51,50. Era uma região aqui de indefinição na MPXE3, ficava ali de 45 a 51,50, R$ 6,50. Considerando-se um retângulo, a superação dessa 51,50, projetando essa altura, o objetivo ficaria na faixa dos R$ 57,00. Ela está em R$ 54,00. Espero que através aqui do gráfico diário dela, que já tem um único movimento aqui de alta, que antes dela bater nesses R$ 57,00, se é que vai bater, mas pelo menos a tendência do ativo é favorável para isso, nós temos aqui uma possibilidade dela trazer um recuo, chamado aí pullback, depois de romper essa região importante de resistência, para depois trazer uma possibilidade de entrada de curto prazo nela, ao testar algum suporte, que por exemplo a média móvel exponencial de 13 períodos atualmente é 51,52. Então é um ativo também para se acompanhar. CESP6 é um ativo que nós já estamos comprados, terminou a semana com alta de 4,38%. Principal suporte depois desse rompimento, que é a congestão, fica aqui, o stop está em 33,78, né? A entrada em 37,04 e o objetivo dessa operação está na faixa de R$ 40,30. Se a gente também pegar essa altura aqui, vai bater nessa região lá dos R$ 40,00. É um dos objetivos dessa ação. A superação da máxima desta semana, 37,67, amplia a chance de ocorrer o teste lá dos R$ 40,00 e quem sabe bater no nosso objetivo, uma operação de médio prazo. CESP6 acabamos de mencionar, vamos falar agora dos ativos que estão com um cenário mais negativo. TCSA3 tinha uma grande congestão, com vários fundos aqui na faixa de 8,50. Perdeu, fechou a semana com baixo de 8,09, não seria um dos rompimentos para uma venda, já vem um movimento de baixa, mas é um sinal bem negativo que aponta essa ação lá na faixa dos R$ 7,00. Tem suporte imediato nos R$ 8,00, mas depois seria os R$ 7,00 a R$ 6,80. Próxima faixa de suporte, a perda da mínima da semana, que foi de 8,06, ampliará a chance de continuar caindo aí no médio prazo esse ativo. Mesmo passando por alguns repiques de alta de curtíssimo a curto prazo, a tendência maior dessa ação é que ela continue sua queda em busca dos R$ 7,00 a R$ 6,80. O que vai reverter essa expectativa deixada por essa semana é essa ação voltar a trabalhar acima dos R$ 9,00. Olhando agora para a QGEP3, foi outra que perdeu um suporte importante, terminou a semana com baixa de 5,74%, fez mínima histórica, menor fechamento histórico é dessa ação, R$ 11,67, tem caminho livre para ir buscar R$ 11,00 número redondo e R$ 10,00 em seguida, que seriam os próximos suportes, já que não tem suporte histórico pela frente. Ela não tem força nem para voltar para cima do fundo que foi perdido na faixa dos R$ 12,30. Então segue a perspectiva maior
de continuar caindo para QGEP3. Logo, esses ativos que eu estou comentando, TCSA3, QGEP3, agora ROS residencial, não são ativos que considero interessantes para pensar em ponta compradora, tem um risco um pouco mais alto. A ROS, da mesma forma, perdeu um grande suporte, queda de 13,54% na semana. Também não seria um rompimento que estaria vendendo aqui pelo gráfico semanal, porque já vem um único movimento aí de baixo, mas é um aspecto negativo. A ação vai ter como resistência para repique R$ 7,70, repique de curtíssimo a curto prazo que pode ocorrer, mas fora esse pequeno suporte que ela congestionou, que ela pode fazer isso aqui na faixa dos R$ 7,00 ou um pouco abaixo de R$ 7,00, o mais provável seria a busca no médio prazo R$ 6,00 e depois a região de 5 a 4,78, é onde ela teria suporte mesmo efetivo mais importante. Então é uma ação que pode trazer repique de alta, mas com perspectiva de bater, testar resistência, perder força e continuar o seu movimento de queda, cenário também não apropriado para pensar em compra. Olhando para a última ação aqui é a LPL4. A LPL4 terminou o pregão com queda de 1,85%, a semana com queda de 5,16%. Perdeu o suporte a mínima dessa grande queda que ela teve, 27,40, trouxe um repique, bateu nos R$ 30,00, resistência, abriu o gap de baixo, fechou abaixo aqui gerando o pivô de baixo, tendência de baixa bem definida aí agora para LPL4, tanto no curto como também aqui pensando no médio prazo. A ação vai apontando lá para a faixa dos R$ 25,00, ampliando aqui o gráfico, é onde tem suporte mesmo. Tem um aqui intermediário na faixa ali dos R$ 26,50, arredondando 26,70, 26,50. Seria uma faixa aí de suporte para a LPL4, mas o mais importante na faixa dos R$ 25,00. Se fosse pensar em uma compra, de comprar um pouco mais de ações para uma carteira de longo prazo, esse seria o próximo ponto na faixa ali dos R$ 25 a R$ 24,80. Pensar em curto prazo ou médio prazo, eu não estaria pensando em cima desse papel. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovero.com. Um grande abraço, uma ótima semana a todos.